Oi, pessoal, boa noite. Dando continuidade às apresentações dos trabalhos do professor Arthur, hoje o nosso grupo vai falar sobre o caso do homem da caneta Bic. A estrutura clínica do nosso caso é a perversão e o tipo clínico é o fetiche. Esse caso ele chama bastante atenção porque trata-se de um homem de 28 anos de idade com uma família pequena de 4 filhos e sua esposa. O caso retrata que esse homem só conseguia sentir prazer e manter a ereção e dar continuidade ao gozo caso fizesse alguns traços com caneta Bic nos seios de sua mulher. Ele chamava esses traços de tatuagens. Então, por ser um fetiche atípico, chegou a incomodar e já estava incomodando a sua esposa. Apesar dela sempre ceder, entendia que aquilo estava fazendo um pouco de mal e constrangendo ela. Então os dois decidiram buscar a clínica para decidir ou buscar uma solução para esse impasse. Hoje o grupo vai ter a participação de todo mundo e cada um vai mandar uma pergunta no decorrer para que a gente consiga entender melhor e consiga fazer mais claro essa apresentação para. Então, Bia, vamos lá. Tudo isso tem início durante uma fala da mãe na infância do nosso paciente. Durante a infância, a mãe do nosso paciente sempre relatava para as pessoas e para todo mundo que se perdesse os filhos, reconheceria eles dentro de uma multidão por conta de um sinal no braço. Coincidentemente, só quem tinha o sinal no braço era o filho mais velho e o caçula. O nosso paciente não tinha esse sinal. A primeira vez que ele aplicou tatuagem no corpo, ele estava sentado numa escrivaninha na fábrica do seu pai e estava diante de um jovem de colegial. Então ele usou o carimbo do pai e ele começou a aplicar esse carimbo no peito e na coxa. E vai ao pátio e começa a subir numa árvore como um Tarzan. Né? Ele temia e ao mesmo tempo ele desejava ser visto pelos operários do pai. Então depois ele volta para a sala e masturba-se, não cessando essa prática. Em um outro dia, ele adulto, ele pegou um carimbo no escritório de um chefe que lhe fazia medo e que tinha uma inscrição no carimbo. Dizia assim: para classificar. Depois vai ao banheiro e masturba-se, sempre fazendo essa relação. Então ele gozava não só dos carimbos cinzentos, mas ele coloria o seu corpo com óleo, com tinta óleo, e ele traçava também esses desenhos, esses traços. Um dos operários do seu pai ele era tatuado desde o serviço militar e ele tinha essa relação particular com esse sujeito, então eles iam urinar juntos na fábrica. Então era uma maneira que ele via e ele pensava de virilizar. O que seria isso? Seria tornar operários tatuados na fábrica do pai dele. Então, só para fechar o resumo desse parágrafo, quando ele via operários do pai dele tatuado, então essa prática dele da ereção vinha à tona. Então ele ia no banheiro, se masturbava assim. E tudo isso ele conseguia ao longo dos anos permanecer e ficar bastante forte essa relação. Mas a maior recordação que esse sujeito tinha, que ele evoca esse homem, é de uma cena que ele sofreu na infância, que quando ele estava deitado no leito do quarto dele, na cama dele, e a empregada estava arrumando a cama do irmão caçula, ela fala: se você borrar na cama, eu vou lambuzar você. E o caçula acrescenta: eu vou pintar você com minhas tintas. Então, no próprio texto, ele imprime e ele escreve nesses textos literários esse tipo de incunábulo. O que seria esse incunábulo? Seria esse início, esse nascimento, essa base desse homem, que vem toda essa historicidade, desde a infância, na adolescência e na vida adulta se permanece mais forte. Ou também quando ele fala de tatuagem, inculcar, ele usa esse termo no texto. Inculcar seria a maneira de você manifestar, de você inspirar, de você instigar. Então era isso que ele fazia na pele, ele instigava, ele inspirava. Então, como a gente falou anteriormente,
A relação com tatuagem, ela já surge durante a infância com a marca que os irmãos apresentavam e o nosso paciente não apresentava. Então, para obter o amor dessa mãe, no qual ele não teve enquanto criança, ele entendia que tatuar era uma forma de se completar, de manter-se marcado para a representatividade desse amor. Raquel, respondendo à sua pergunta, o caso relata que depois que ele pratica a ejaculação, ele fica com nojo dos traços e ele apaga rapidamente. Da mesma forma era com sua esposa. Quando ele praticava o ato sexual, ele apagava aqueles traços nos seios da mulher. Então, sua função erótica ele corresponde às oscilações do seu apetite sexual. É também essa proteção que ele procura na psicanálise, com o terapeuta, entre a verdadeira tatuagem, que seria o fracasso da vida dele, e ele fala, no caso, eu não poderia fazer análise se fosse tatuado, seria submissão total à minha mãe, e é a imitação de tatuagem que fazia ele atingir o orgasmo. É uma espécie de liberação, há uma diferença fundamental. A tatuagem é de um lado a submissão à mãe e de outro lado é a renúncia temporária. Então a gente pode observar que diante desse trecho, o que é que traz? Ele preferia ter a renúncia dele, mesmo que fosse temporária, mas que ele não podia ter a tatuagem, porque se ele tivesse a tatuagem era uma forma dele ter a castração dele, que ele não poderia ter o gozo dele, então ele preferia se submeter à mãe dele. A participação do pai, nesse caso, é descrita de forma grotesca. Ele diz que minha mãe ficava por baixo, ar pouco contente, e meu pai se esforçava por cima. Eu o julgava pouco forte sexualmente, certamente porque estou nesse caso. Talvez também devido às detestáveis alusões de minha mãe. Era um gozo pouco, era uma participação primária, ou a mãe não sentia esse prazer suficiente com esse pai de toda a sua performance. A escrita dá à palavra sua transcrição simbólica, mas essa transcrição toma um outro rosto, um outro sentido na linguagem do nosso paciente. Ele traz um símbolo erótico para esta situação nessa escrita. Conclusão do terapeuta sobre o caso. Sem dúvida alguma, o paciente ele expõe o terapeuta, ele degrine, ele traz na fala que ele certamente não é o analista que ele esperava. Ele fala da sua voz, do seu físico, então ele desafia até mesmo que o terapeuta poderia fazer por ele. Então mesmo fica impotente diante da sua reação terapeuta negativa, reação que mantém, se não, seu desconforto e sua insegurança. Porque como é que um paciente relata dessa forma, né, para o terapeuta? Então, anos depois, o seu irmão, caçula, procurou o consultório, relatando também impotência sexual. Então, isto é, o terapeuta ele se torna, na análise, a mãe autenticando o nome do pai, pois o paciente ele preferia gozar da castração da mãe, graças à tatuagem fetiche, e afrontar a angústia da castração masculina. Então ele preferia gozar tudo daquilo que a mãe dele dizia da castração do que ele próprio tentar trazer aquela angústia dele interior. Então ele se faz, é certo que na palavra prevalente da mãe e não do pai, que vai se fundamentar a segurança do sujeito. Então todas as condições estavam reunidas para que aquele paciente fosse um homossexual. Mas o fetiche interveio para impedir essa evolução e enconjurá-lo diante do caso. Então podemos observar aqui
que ele tinha toda essa negação, tinha essa angústia interior dele, mas ele não procurava ter essa análise com o terapeuta, ele não procurava colocar aquilo que fazia mal a ele, né? Mas preferia usar aquele fetiche como uma forma de encobrir aquilo que ele sentia. Todo dia eu viajo para o colégio com uma caneta azul e uma caneta amarela. Perdi minha caneta e eu peço por favor quem encontrou nem pega ela. Caneta azul, azul caneta, caneta azul, marcada com a letra. Caneta azul, azul caneta, caneta azul.